Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne. Autores, André Dong e Miguel Mar. Título da semana 1, As qualificações dos presbíteros e diáconos. Segunda-feira, ler com oração 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que diz: o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O prejuízo dos ensinamentos diferentes. Esta mensagem tem por título As qualificações dos presbíteros e diáconos. No decorrer desta semana, veremos o que motivou Paulo a instruir Timóteo acerca da instituição de presbíteros e diáconos na igreja e a estabelecer os princípios que regem suas respectivas funções. Também veremos como é importante a liderança seguir de perto o ensinamento dos apóstolos, guardar a igreja de doutrinas diferentes e praticar a inclusão de todos os membros nos serviços da igreja. Por fim, aprenderemos sobre a honra devida e em dobro que devemos dar aos que lideram bem e se afadigam na palavra e no ensino. Ao serem incumbidos pelo Espírito Santo para a obra do Senhor, Barnabé e Paulo pregaram o Evangelho na região da Galácia. Primeiramente foram para Antioquia da Pisídia, e na sequência para Icônio, Listra e Derbe, conforme lemos. Tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atos 14, versículos 21 ao 23. Muitos creram no Senhor depois que eles pregaram o Evangelho em várias cidades da região da Galácia. Por isso eles voltaram e estabeleceram presbíteros em cada cidade, para que esses cuidassem dos irmãos. Como eram recém-convertidos, os irmãos designados presbíteros ainda eram imaturos, portanto inexperientes para o exercício da função designada, o que deve ter trazido muitos problemas à igreja. Cremos ter sido esse o motivo que levou Paulo a instruir Timóteo sobre essa questão, estabelecendo princípios para designar presbíteros e diáconos nas igrejas. Nessa ocasião, Timóteo estava em Éfeso. Após ser liberto de seu aprisionamento em Roma, Paulo, juntamente com Timóteo, visitou Éfeso e percebeu que doutrinas diferentes tinham entrado na igreja. Por isso, ao seguir viagem para Macedônia, o apóstolo deixou seu cooperador em Éfeso, a fim de admoestar certas pessoas que não ensinassem outra doutrina, isto é, ensinamentos diferentes daqueles que Paulo ensinava, e que só promoviam discussões em vez da economia de Deus na fé. Paulo enfatizou que o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Tais problemas ocorreram em razão de os presbíteros não exercerem corretamente sua função. Os ensinamentos de Paulo estavam embasados na economia de Deus, que é seu plano eterno, e são transmitidos a nós por meio de sua palavra. A palavra de Deus é como um veículo que transporta a fé objetiva para dentro de nosso espírito. Nossa reação à palavra ouvida produz a fé subjetiva. Esse era o encargo de Paulo. O problema é que os efésios deram atenção a outra doutrina cujo conteúdo são mitos, fábulas e genealogias sem fim. Como resultado, afastaram-se do propósito de Deus.
Abriu-se então uma porta por onde entraram discussões inúteis, questões que causaram confusão entre os irmãos. Os presbíteros deveriam ter evitado a entrada desses ensinamentos diferentes na igreja. O que se conclui de tudo isso é que o exercício pleno da função de um presbítero é muito importante na igreja. A situação confusa da igreja em Éfeso nos serve de advertência. É necessário que os presbíteros estejam alinhados com os ensinamentos saudáveis dos apóstolos. A palavra dos apóstolos gera fé nos irmãos, e o resultado é uma vida cristã saudável. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, concedendo-nos coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia, assim como havia no apóstolo Paulo. Pergunta de hoje: quais são as consequências da falta de alinhamento do presbitério com o ensino saudável dos apóstolos? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.